E o que você vê, Léo, de contratar esquerdista? Que eu tinha visto a opinião da Nanda, Da depois Nanda Gardia. o Lua te perguntou. Você acha que compensa contratar esquerdista? Ele é um cara que vai trabalhar bem, é um cara que vai gerar resultado pra empresa. Você que tem empresa também. Então, eu tenho uma política, aliás, esse vídeo da Nanda foi bem legal, um braço pra Nanda Gardia. Eu tenho uma política de não contratar nem bandido, nem burro. Então eu acabo não contratando esquerdista só por essa. Não é porque esse é esquerdista. É porque eu não contrato bandido e burro. Então todo esquerdista que eu vi na vida, ele é burro, ele é bandido. Então eu não contrato. É basicamente isso. Basicamente é isso. Mas ainda mais, como é que eu vou contratar um cara que eu sou o inimigo dele? Que ele fala que o empresário é o inimigo e que lucro é roubo. Imposto não é. O lucro que é, né? O imposto não. Mas é legal que todos eles vendem coisa. Vendem camiseta, vendem boné do Che Guevara, camisa. Uhum. Não, boné da estrelinha. Todos eles, é que é só o lucro dos outros que é roubo. O deles não é roubo, né? Vende livro, aí fala, pra onde vai o lucro desse livro? Ah, não, eu não sei pra onde vai. Não, o cara não entende, né? Eu já dei esse exemplo tosco, vamos lá. Cumbica é uma região de pobre, vamos dizer assim, né? Pobre assim, tem muitas empresas. Então quem tá lá e não tá em empresa, via de regra é uma pessoa pobre. Então tem muitos funcionários também, pessoas que não são pessoas muito ricas. Aí eu chego lá de manhã, tem uma mocinha que ela monta lá um isopor e ela vende bolo e café, né? Então, muita gente ali compra, inclusive gente pobre. Por quê? Porque pra ele não vale a pena ele ter que acordar meia hora a mais pra ele fazer o café da manhã dele. Não vale a pena. Ele prefere dormir mais esse tempo e pagar, né? Então, e essa mulher, como ela também não tá trabalhando o dia inteiro, ela pode ir embora mais cedo, não tá na indústria e tal, ela prefere acordar mais cedo, fazer o bolo, o café e levar. Então, pra ela, aquele bolo e o café que ela fez vale menos do que o dinheiro que ela tá cobrando, e pro cara aquele bolo vale mais. Então, o legal do livre mercado e do capitalismo é que é uma troca que é vantajoso pros dois. Porque uma coisa que eu estou vendendo, que eu quero me desfazer, ela tem um valor relativamente menor pra mim, porque eu quero me desfazer. E você que quer comprar tem um valor maior. Então o que você tá pagando, o produto vale mais pra você e o seu dinheiro vale mais pra mim. Mesma coisa, por exemplo, esse microfone pra Shure, sei lá, Sennheiser lá, vai vender, eles vão lá, fazem um monte de microfone, o custo pra eles é mais barato do que eles vendem, e pra mim vale mais a pena ter um microfone, que eu vou fazer conteúdo, que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, do que ter os, sei lá, 2, 3 mil reais. Que você pagou. Então, é basicamente Essa é a mágica do capitalismo. É uma troca voluntária. E o preço regula isso. E o preço regula Exatamente. a vantagem dessa troca, né? Que toda hora vem o político, que eu vou tabelar, né? E aí você deixa de fazer com que o livre mercado funcione. Gente, se eu começar... mas se eu quiser abusar do preço. Se eu quiser abusar do preço e eu começar a ter lucro demais, outra empresa que tem a capacidade também de fazer aquilo falou, opa, tá dando muito lucro, eu vou fazer também. Sim. Automaticamente nasce a concorrência e o preço cai. Então o mercado, ele, de certa forma, se você der liberdade, ele se autorregula. Pode ter algumas distorções que a gente tenha que intervir, até pode ter, mas no geral, ele se autorregula. Agora, como que eu vou falar pra aquela moça que tá acordando às 4 da manhã pra fazer café e bolo, pra vender, pra ganhar o dinheirinho pra sustentar seus filhos e sua casa? Como que eu vou falar pra ela que ela é uma ladra, porque ela tá tendo lucro? Ladrão é quem fala que imposto é lucro. Que, aliás, o cara fala que imposto é lucro, mas vende os livrinhos socialistas dele. Entendeu? Então, só o lucro dos outros. Né? Então, essa gente é gente da pior espécie. A gente sem caráter, a gente má. Não dá pra ler. E outra coisa, eu conheço desses caras esquerdistas, que é engraçado, porque sempre que eu vou em podcast, eu vou num monte, né? Os caras me mostram, eu queria fazer um debate você e tal cara de esquerda. Tá aqui, ó. Aí me mostra, o cara não quer. Eles são super inteligentes, mas não querem conversar comigo. Né? Por quê? Né? Então, e alguns que eu sei que vão em podcast, o cara, ele ligou o microfone, ele é uma pessoa, desligou, ele é outra. Ele não acredita naquilo que ele fala. É que é um produto, muitas vezes, É o produto dele. O cara que é um pouco mais inteligente, Sim. é o cara que tá usando isso como um produto pra ganhar dinheiro. Eu não preciso usar lingerie pra eu vender lingerie. Então o cara, ele tá vendendo a lingerie, mas ele não usa. Ele tá vendendo esse comunismo, esse socialismo, mas ele mesmo não acredita. Mas ele tá enganando o trouxa e ele tá ganhando dinheiro com aquilo. Ele tá suprindo uma demanda ali, que tem gente que quer acreditar em mentira, Sim. né? Quer ouvir historinha pra boi dormir. Tem gente, tá, que, por exemplo, eu acredito nisso, principalmente gente que vende uns produtos aí de terra plana. Eu acredito que o cara não acredita que é terra plana. Mas ele tá ganhando dinheiro em cima de otário, e ele tá vendendo, fazendo maquete e vendendo. Você entendeu? Então tem várias pessoas
que, no meu entender, eles não acreditam que a Terra é plana, mas eles defendem que o cara tá vendendo curso, ele tá vendendo maquete, ele tá vendendo um monte de produto em cima da Terra plana. O cara que mais se prejudica, por exemplo, em apoiar quem defende o comunismo é a própria audiência, que muitas vezes não tá gerando conteúdo com isso, não tá gerando dinheiro, Sim. tá acreditando em uma coisa que não vai fazer com que a vida dele vá pra frente. Ele acredita que trabalhar não vale a pena, que ele vai esperar a revolução, que ele vai fazer acontecer ali pra desapropriar as empresas e vai esperar isso daí. Essa gente faz mal pra qualquer país, esse tipo de gente. Esse pessoal é que assim, eu sou contra, ele tem que acabar com esse pessoal. Não, a gente tem que ter uma internet livre, tem que ter um ensino de qualidade para as pessoas terem inteligência e acesso à informação para entender que esse pessoal é bandido. Enquanto tiver burro, eles vão acreditar nesses caras. Eu discuti esses dias com... É que assim, é difícil você conversar com uma pessoa que tem 80 anos... Porque você tem que respeitar a pessoa e tal, né? Eu conversei esses dias com o Mangabeira Unger, por exemplo. Aí ele falou que... Aí eu falei, pô, mas e a propriedade? Não tem que ser sagrada? Ele falou, não, esse conceito não existe. Esse agora de propriedade privada foi inventada no século XIX, de acordo com ele. Aí eu falei, mas não, peraí. Eu falei, mas propriedade privada, ela é milenária e natural, né? Há milênios existe propriedade privada, inclusive a casa, a residência. Inclusive já estudei como são as primeiras residências que surgem, casas que surgem na humanidade, e é curioso que era nas regiões, por exemplo, próximo Oriente Médio e tal, eles eram coladas todas uma nas outras, porque se criava uma espécie de fortaleza, e se saía por cima da casa, você não tinha uma porta na frente, os conceitos eram diferentes, né? Você tinha uma escada, saía por cima, então eram os conceitos diferentes. E as pessoas morriam jovem, né? Então não tinha um velhinho que não ia conseguir subir a escada. Aí eu até ia falar, né, pro cara assim... Não, o conceito de propriedade privada é milenário e é tão natural que se um pássaro constrói um ninho, se for outro pássaro lá pegar o ninho dele, dá treta. Porque o ninho é do pássaro que construiu. Então a propriedade privada, ela é milenária e ela é natural. Ela é natural. É um direito natural. Só que aí um carinha de idade, né? Um professor de Harvard, aí ele falou, não é, apareceu no século XIX. Eu falei, então tá bom, o senhor é mais antigo que eu, estudou mais que eu, o senhor deve estar certo, mas eu discordo, eu falei pra ele, né? Então você acaba mas é curioso, até um cara, que ele é um cara de muito conhecimento, o Mangabeira Unger, muito conhecimento, Sim. Mas cai nessas distorções. Exato. Não, propriedade privada inventaram, né? Igual... Me surpreende mesmo essa eficiência que a esquerda tem em conseguir construir essas narrativas e fazer o povo acreditar dessa forma, né? Não, e umas narrativas que parecem ter lógica, mas se o cara tiver mais do que 2 dígitos de QI, é óbvio que não é, né? Teve um cara lá, eu fiz uma discussão sobre religião, acho que foi até com a pastora Sara Shiva, e aí um cara lá vem com um argumento que é maravilhoso, que ele fala assim, não, Jesus não existiu. E ele pode provar. Ele fala assim, Jesus não existiu porque não existe o J em hebraico. Eu falei, quer dizer que antes do alfabeto não existia ninguém, então. Né? Então, quando não existia o alfabeto, não existia nenhuma pessoa. Né? Gente, olha o argumento. E sabe o que é pior? O burro, ele vai achar que isso é super inteligente. Ele vai achar isso um argumento verdade. Como é que era Jesus? Eu já vi esse argumento, inclusive, para os discípulos de Jesus. Você acha que no Oriente Médio... Em Nazaré existia, não, mas sei lá, em Cafarnaum que seja, existia alguém chamado Tiago. Existia alguém chamado Tio... Meu, não era esses os nomes são adaptados. Igual o Papa João Paulo, que fala, o Papa João Paulo, ele só era João Paulo II no Brasil. Ele era Jean Paul nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele era Giovanni Paolo II na Itália. Aí o cristianismo, ele gosta de fazer igual se faz pra jogo, se localiza, né? De acordo com a região. Então a pessoa pega um argumento baseado no nada de conhecimento que ela tem e parece lógico. E no final das contas, essa questão de Jesus, o tanto de ateu que eu conheço, que o Matheus conhece também, que acredita que Jesus existiu, mas não acredita no Deus ali. Pelo amor de Deus. É só estudar um pouquinho de história. Não há o questionamento sobre a existência de Jesus. Sim. Isso você tem registros por parte dos romanos, você tem registro, inclusive, por outros povos. Então não há o questionamento da existência de Jesus. Jesus, óbvio que ele existiu. Você pode questionar, será que foi filho de Deus? Tudo bem. Exato, quer questionar isso? Legal. Será que ele realmente fez milagres? Né? Eu falei, é muito registro
para não ter acontecido alguma coisa. Porque é muito registro, mas muito. Inclusive da Bíblia, você não tem... porque você não tem acesso, por exemplo, à literatura original de Homero. Mas é uma literatura tão grandiosa que você tem vários outros registros, e pelos registros você converge a história dos registros e chega naquilo. Você não tem outra literatura que tem tanto registro quanto a Bíblia. Não existe no universo. E você tem grandes literaturas, como a literatura de Homero, como a literatura, inclusive, do Oriente Médio, das Mil e Uma Noites. É uma literatura incrível, inclusive. Você tem você tem os Edas nórdicos, por exemplo, a puta de uma literatura, né, que só aparece no século XIII. É uma cultura milenar que o escrito só aparece no século XIII. Entendeu? Então, as pessoas não têm conhecimento sobre absolutamente nada e aí sai falando também baseado em nada, né? E aí realmente vão convertendo cada vez mais gente ali pra algo que não. Porque você usa um sofisma, né? O sofisma engana demais, né? Exato. Que até pouco tempo atrás, que não dá pra ficar discutindo, né? Que acho que era tio do meu pai, acreditava que o dinheiro ainda era lastreado no ouro. O real, ele acreditava que o real era lastrado no ouro. Mas não tinha que ser? Eu acredito que faria mais sentido ser, né? Que você mantém o seu poder Toda de compra, moeda né? tinha que ser lastreado em alguma coisa de verdade. Na minha opinião, lógico que não é. Ninguém tá Sim. questionando isso. Sim. Mas o certo, porque o real, como qualquer outra moeda, ele é lastreada na esperança das pessoas, né? Eu falo, eu gosto da Libra, porque a Libra vem lá garantindo que a família real vai me pagar. Então eu acho que se eu chegar lá pro Rei Charles, ele não vai me calotear, não vai dar um calote em mim. E Então o senhor era economista ainda falando isso, que o real é lastrado no ouro. Ah, mentira, não tem. Que ele veio falar, não, que negócio é esse de Bitcoin aí, que ele tinha ouvido falar, o nosso pai falou que a gente tem e tal. Aí eu falei, não, eu tenho Bitcoin porque é aquilo, só vão existir 21 milhões, enfim, fui contando mais ou menos, ele não. Mas pra que isso, se o real é lastrado no ouro? Aí acabou a conversa ali, né? E é economista? Economista ainda, acho que ele deve ter uns 80 e poucos anos. Aí é aquela mesma questão, né? Não vou ficar desrespeitando o cara lá de idade, né? Então tá bom. Então, já que é lastreado ali, você pode ficar aí com... Mas pra mim deveria ser. Pra mim, toda moeda deveria ser lastreada. Aí Eu o acho grande que- problema é o... Não que é um problema, né? Mas que o Estado nunca vai querer perder o controle da própria moeda, de emitir mais. Porque a partir do momento que o Estado tem esse controle, quando acontece qualquer coisa, ele emite mais moeda e Então, mas favorece... a gente tá aceitando roubo. Porque Mas é roubo. roubar. Isso é roubo. Não sei, né? Eu vejo que poderia ter um livre mercado, você pode usar a moeda que você quiser. Não, mas é o que já acontece com a criptomoeda. Então. Você entra lá numa Só- Binance, você troca qualquer coisa por qualquer coisa a hora que você quiser, sem taxa. Só que hoje, por exemplo, você pega o real, você é obrigado a usar o real. Quando você recebe uma remessa de dólar aqui no Brasil, você tem que converter primeiro pra real pra depois Sim. escolher o que você quer fazer. Tanto que a gente tem um patrocínio de fora, né? Aí eles falaram assim, por que toda vez vocês convertem pra real? Aí eu falei, porque se eu quiser usar o dinheiro, eu não posso deixar em dólar no Brasil. Aí o cara achou um absurdo, como assim que eles fazem isso com vocês? Enfim. Mas tem uma frase que o Samidana fala, que é verdade, que ele fala, a moeda boa expulsa a ruim. Se a gente fizer isso, aceitar qualquer moeda, o real acaba. Acaba. Quem é que vai querer ter real? O real, Ninguém. ele acaba. E o ruim também de você ficar... Vamos usar o dólar que seja. Aí é a mesma coisa. Aí a gente vai ser roubado, mas pelo governo americano e não pelo nosso. E é o que já acontece, né? Então eles emitem dinheiro lá, a inflação é diluída no mundo todo. Mas essa é a grande vantagem deles, né? É diluir no mundo todo. Né? Tanto que a meta de inflação dos Estados Unidos é 2%. A meta de inflação do real, aí tem a banda de tolerância, né? Que começa em 3,5% e pode ir até 5%. Então, só olhando pra meta de inflação comparando os Estados Unidos com o Brasil, é óbvio que o real vai se desvalorizar cada vez mais. Porque se lá a meta de inflação deles é 2% e a nossa é 3,5%, podendo chegar até 5% e tá tranquilo. Não, e aí vamos convir que o número de inflação no Brasil é uma fraude. Com certeza. Né? Vamos convir que é uma fraude. Que só tem que ser um otário pra acreditar que a inflação no passado foi 4,75%, né? E tem gente que acredita ainda, hein? Então. Não, que foi Mas isso é daí, que tá o problema é o Brasil, aliás, tinha que ter uma sequência de doutorados nisso aí, né? Porque o brasileiro, ele se especializou, o governo brasileiro, ele se especializou em roubar em cascata, que é uma coisa inacreditável, né? Como uma questão que eu já falei do IPVA, né? Então aliás, agora todo mundo tá falando isso. Você tem um imposto que já é um roubo no conceito, né? Aí você tem, que é um 4%. Aí são 2 roubos, porque o imposto é em cima do carro e do imposto. Então vai para 8%, então são 2 roubos. E aí o IPVA é calculado em cima, via de regra, em cima da tabela FIPE, que já é outro roubo, que ela tá acima do mercado. Então são 3 roubos, é um roubo em cascata. Sim. E aí a questão da inflação já é uma piada, é um roubo.
Aí você tem que pagar sobre seus ganhos e o ganho que você teve nas suas Não desconta a inflação? É em cima da inflação, né? Você desconta em tese a inflação, né? Mas se a inflação foi baixa, quer dizer que o seu lucro foi mais alto. E você paga... vamos supor, a inflação foi, na verdade, 15%. E a sua aplicação rendeu 10%. Mas o governo disse que a inflação foi 4%. Quer dizer, você ganhou 6%, 6 pontos percentuais acima da inflação. Que o governo anunciou. Mas você perdeu o dinheiro, porque a inflação real foi 15%. Sim. Quer dizer, você tá pagando em cima do dinheiro que você perdeu. Até mesmo no ramo imobiliário. A gente fez lá... Isso é maravilhoso. A gente fez a questão que, em muitos casos, não vale a pena investir em imóvel no Brasil se for levar um longo período. Então a gente pegou 30 anos. Então nós encontramos vários imóveis que estavam sendo lançados em 95. Aí tinha um que era 130 mil reais. E aí hoje, nesse mesmo prédio, tinham 6 ou 7 imóveis sendo vendidos. Pegamos o mais barato, que era 650 mil reais. Aí só descontando o IPCA, 130 mil reais deveria valer acho que uns 900, não era? Ou era mais de 1 milhão? Acho que era 900 e pouco. 900 e poucos mil, você tá vendendo por 650, você teve um ganho abaixo do IPCA da inflação. Que é oficial ainda, nem a de verdade, a tua aí. Aí você pega 650 mil, tira 130 mil, aí vai dar o valor, você paga 15% em cima de um ganho que... Você pagou imposto ainda sobre uma valorização que não existiu. Sobre você perder poder de compra, você perdeu o poder de compra. É isso aí. Mas aí é outra coisa que, por isso, a gente já falou aqui da avalanche de benefícios do fim do imposto de propriedade. Esse é outro. Porque na minha época, quando eu era novo, criança, era normal os mais velhos construírem casas para alugar. Isso praticamente não acontece mais. Então você tem as construtoras construindo prédios e tal, mas pessoa física construindo casas para morar de renda, isso despencou, ainda existe, claro, mas despencou absurdamente. Então o que você fez? Você fez cair a oferta de imóveis. Se caiu a oferta e a demanda crescendo, o que vai acontecer com o custo? O custo vai lá em cima. Ah, mas as construtoras estão fazendo. Sim, mas aí é um negócio que você tem que sustentar. Porque quando você faz para você se aposentar, tá, uma casa ali que o aluguel seria 2 mil, você aceita 1.500. Você exige um prêmio menor, né? Exatamente, você exige um prêmio menor. Então a gente deveria estimular que pessoas construíssem casas para alugar. Porque o aluguel despencaria. E o imbecil de esquerda é contra justamente isso, você ter mais do que uma casa. Exato, aqui é um roubo, Se você trabalhou a vida toda, você tem a casa que você mora, você tem outra casa que alguém paga pra você, tá roubando essa pessoa. Mas eles estão favorecendo quem, esses bandidos? Os grandes empresários. Sim. Eles que... Porque o cara tem lá 10 casas, por exemplo. Cada casa dele, o aluguel vale 2 mil. Ele aluga por 1.000 e ele tem 10 mil reais por mês. Pra ele tá bom. Ele tá vivendo a aposentadoria dele tranquilo com 10 mil por mês. Ele aceita, como você falou, o bônus menor. A construtora, não. E fora que com o IPTU, o dono da casa vai ter que repassar pro inquilino que vai estar morando lá. Não, e ele não pode mais não estar alugando. Porque se ele não estiver alugando 10 casas, a dívida que vai gerar de IPTU é impagável pra ele. Sim. Então ele não aceita mais o risco. Exato. Você entendeu? Por isso que ele não constrói mais. Porque ele não aceita o risco. Então tudo que está sendo feito nestes últimos anos pelo governo é para destruir esse país e deixar as pessoas cada vez mais pobres. O poder de compra das pessoas é nada. Então as pessoas não têm o mínimo, é o básico. Pô, o básico que para você ter é a sua casinha. Então eu não posso cobrar imposto em cima do básico para você ter uma vida minimamente digna. Se o cara ainda falasse, quisesse questionar para mim do carro, porque aqui ainda a gente tem um termo absurdamente errado, que é usado em cima do carro, que fala, não, é o carro de passeio. Eu não tenho carro de passeio, meu carro é para eu trabalhar. É uma ferramenta de trabalho para mim. Tem gente que tem carro para passear, tudo bem, mas eu não tenho. É uma minoria, no final das contas, é uma minoria. A maioria das pessoas usam o carro como uma ferramenta de trabalho, tá? Mas mesmo assim, eu poderia questionar, bom, mas o cara não necessariamente ele precisa ter um carro, então só vai pagar imposto quem comprar o carro, mas casa todo mundo precisa ter. Eu não posso cobrar imposto em cima disso. Sim. Mas em relação à avalanche de recursos, de dinheiro que a gente vai injetar na economia e a diminuição dos custos, porque tudo que você compra, via de regra, ele depende de um lugar para ser vendido ou para ser armazenado e de um veículo para transporte. Então se você tira IPTU e IPVA, você despenca o preço das coisas
e injeta uma fortuna na economia. Simples assim. E outro ponto ainda em relação ao imóvel, à construtora, é que a maioria das construtoras é amiga do Estado, que tem Sim, isenção claro, ali, claro. coisinha É aqui, empréstimo do BNDES. é empréstimo do BNDES, é juro baixíssimo ali, aí fica fácil, né? Fica bom mesmo, E né? eu brinco e falo que as faculdades de economia tinha que fechar tudo. Porque, por exemplo, isso que eu tô falando, precisa ser muito gênio pra pensar nisso que eu tô falando? Com certeza não. Porra, é melhor do que muito prêmio Nobel de economia que eu vi por aí. Aí não, aí eu não vou ganhar um prêmio Nobel de economia. Mas aí o cara que fala, não, vamos tabelar os preços, se duvidar, ele ganha. Aí- Ou o cara que fez o plano real, que é o plano mais estúpido da história da humanidade. E foi um economista que fez isso? Porra, esse cara tinha que. O diploma dele tinha que ser queimado num ritual. Mas você já não falou que tem, como é que é, diploma do cara que é especialista em ir no banheiro lá masculino fazer suruba, não é? Pior que tem. Como que alguém aprova isso? Isso que eu queria entender. Como você tem doutorado, como que é esse processo ali? Como que deixa passar uma pesquisa dessa? Porque é o caçador de Dodô. Entendeu? Imagina que você seja um caçador de Dodô. Sabe o que é o Dodô, né? Dodô era um pássaro que foi extinto, porque o pessoal começou a consumir ele absurdamente. Quando. Diz a lenda que tinha na América e tal, o pessoal consumiu absurdamente, porque era carne muito gostosa, e ele acabou. Ele foi extinto até relativamente recente. Então não tem mais. Aí imagina que você era o caçador de Dodô. Não tem mais Dodô pra caçar. Como que você vai ganhar dinheiro como caçador de Dodô? Ensinando outras pessoas a caçarem Dodô. Mesmo que não tenha mais Dodô. Entendeu? Então Entendi. você tem essas pessoas idiotas que elas não servem pra nada na sociedade. E a única forma delas, entre aspas, serem úteis é ensinando outros idiotas. Então você cria um ciclo de idiota formando idiota, idiota formando idiota. E só sai TCC, mestrado, doutorado de idiotice nessas áreas. Que tem que ter esse cara que vai aprovar, né? E aí tem que aprovar alguma coisa, isso. É o caçador de Dodô. Ele não tem mais o que fazer, ele não tem função na sociedade. Então, o único serviço que ele pode oferecer é ensinar outras pessoas a caçarem Dodô. Aí o cara vai lá, não, olha a minha tese aqui então, professor. Que É a tese que eu vou lá maravilhoso. no banheiro do shopping e aí eu vou analisar a suruba que tem lá dentro. Isso aí. Aí ele, E bacana, ele nem hein? era um analista, Tá aprovado. que ele teria ainda um pouquinho mais de mérito. Ele era um participante. Ele era um participante. Né? Antes fosse o cara, um cientista que sentou lá, deixa eu ficar. Eu acho de mau gosto essa pesquisa, mas tudo bem. Deixa eu ficar lá analisando, mas nem isso. Era Participante praticamente- ainda. Era um diário sexual, que virou uma tese aí. E É aí- isso aí, esse é o Brasil. Aí o professor vai lá, aprova e tá tudo certo. Ele pode publicar. Que até onde eu sei, o doutorado tem que trazer um avanço ainda, né? Isso, exatamente isso. Não é algo que vai se manter naquilo que já existe de base, né? É o que é diferente do TCC e até o mestrado. TCC você vai pegar alguma coisa para estudar, e legal. O mestrado você vai fazer vamos chamar assim, de uma especialização, você vai se especializar num assunto e tal. O doutorado você tem que avançar o limite da ciência, avançar a fronteira do conhecimento. Então você tem que chegar num lugar que ninguém chegou, né? Exatamente, e é mais fácil do que as pessoas acham que é. Não é tão difícil fazer isso, né? Ainda mais na minha área, que tem muita coisa para se estudar. Né? Então, o meu doutorado teve uma contribuição para a ciência. Eu mostrei algo que ninguém tinha percebido. Exato. Exatamente isso. Aham. Por isso que TCC é dissertação. Você faz dissertação de TCC. Você faz dissertação de mestrado, ou monografia, que o pessoal gosta de chamar às vezes em TCC. E em doutorado é tese. Porque você não se baseou... Algo novo. É Aham. algo novo. Então, a tese, você vai jogar aquilo para a comunidade científica para ela avaliar. Né? Agora, eu, por exemplo, uma tese ou dissertação como essa, eu nem... Se eu fosse convidado para a banca avaliadora, eu recusaria. Eu não colocaria meu nome num trabalho desse. Se avaliam e ainda tem que ter uma aprovação dos outros Isso. doutorandos, né? Então é um idiota sendo avaliado por outros iguais a ele, entendeu? É isso que você tem. Eu não colocaria meu nome nunca num trabalho ridículo como esse. Realmente, né? Fica cada vez mais absurdo. Que ele teve que apresentar isso pra outras pessoas, outros doutores, teve que ter uma aprovação disso, aí Isso, fica... exatamente isso. Aí fica pior ainda, né? Aham. Mas senão não mantém o ramo de caçadores de Dodô. Aí Se não acaba. aprovar, né? Tem que sustentar uma galera pra trabalhar aí que formou em sociologia. Tem que manter a fraude. Tem que manter, E não que sociologia não seja importante, tá? Que é importante, mas você tem, como falei, uma oferta absurdamente maior que a demanda. Tem que sustentar essa oferta toda, né, que tá sendo criada aí por conta das Não, universidades. e a gente quer ver resultados, né? Um exemplo que eu já dei sobre a questão de sociologia, né? Primeiro, via de regra, quando eu vejo um sociólogo falando, é merda. Tá? Via de regra. Por quê? Porque é normal, porque é uma coisa... A área de humanas, ele é mais difícil do que a área de exatas. Porque ela tem uma imprevisibilidade intrínseca ao ser humano que não existe na área de exatas. Aham. Entendeu? Então, em tese, a pessoa deveria passar pela área de exatas para poder ir para humanas. Em tese, porque ela é mais difícil. Mas não, via de regra são as pessoas
que iam mal na escola, que vão pra área de humanas. Não é isso? Exato, Né? faz sentido. Então já começa por aí. A área de humanas é ótima. Alguns profissionais que tem aí que são péssimos. Por que geralmente o sociólogo não entende a sociedade? Porque ele quer entender a sociedade pela sociedade em si. E a sociedade ela é construída sempre por algo que a precede. Pela geologia, pela biologia, pela fauna, pela flora. Então por que o Japão é do jeito que é e é diferente do Brasil? Porque é uma nação insular. É um dos motivos que no passado você tinha menos miscigenação. É mais difícil chegar numa ilha. São todas as premissas antes que resultam na sociedade que existe hoje, né? Até a África, né? Que você fala, pô, a África é um continente que ela tá ligada, né? À Ásia e à Europa, né? Mas não, porque o deserto do Saara é mais intransponível, dependendo da época, ele é mais intransponível que um oceano. Então, por isso que a África, abaixo do deserto do Saara, ela é tão diferente do que o Egito, por exemplo, que inclusive não é negro. Né? Porque ele está relacionado muito aos países da Europa, o Egito. Né? Então, até por isso que você tem muito mais etnias, até inclusive diferentes, da África, abaixo do deserto, do que em toda a Europa. Porque era um continente com muito... A Europa já desenvolvida há muito tempo, muito trânsito, muita miscigenação. Mesmo assim, o Japão, por ser insular, ficou mais isolado. Menos miscigenação. Então, se você não entender a geologia, a geografia, a fauna, a flora, a biologia, você não entende a sociedade. Tem algo que precede a sociedade, fez a sociedade ser como é. Sim. Então, você não vai entender a sociedade por ela em si. Você entende como é muito mais difícil? O cara ele tem que estudar biologia, ele tem que estudar geologia, ele tem que estudar um monte de coisa pra ele entender Pra aquela entender sociedade. hoje como a sociedade se formou dessa forma. Isso, e não. por que ela é do jeito que é? O que a precedeu? É tudo uma reação em cadeia. É uma sequência de eventos. Então esse foi precedido por esse, que foi precedido por esse, que foi precedido por esse. E se você não entender essa sequência, eu tinha uma frase que eu falava para meus alunos, falei, você não vai entender cada parte se não entender o todo, e se você não visualizar o todo, você não entende cada parte. É uma coisa muito complexa. Sim. E a pessoa quer olhar para a sociedade, ler um livrinho e achar que entende aquela sociedade. Por que o Brasil é uma sociedade muito mais imediatista? E lógico, isso é uma tese que a gente coloca aqui, tá? Do que, por exemplo, até a Península Arábica, que seja, tá? Egito e tal. Aqui é um país, por exemplo, país tropical, florestas. Então você tem recursos o ano inteiro. Você tem disponibilidade de recursos o ano inteiro. Você pega, por exemplo, o pessoal do Egito, o pessoal da Península Arábica, consome, por exemplo, tâmara. Quando você planta uma tâmara, leva mais de 100 anos para nascer a primeira tâmara. Então, o cara que está comendo uma tâmara, ele está comendo a tâmara que o pai dele ou o avô dele plantou. Então, por isso ele vai plantar para o filho e para o neto dele. Então, tem uma frase que eles falam, né? Quem planta tâmara não come tâmara. Então, você cria uma cultura dada, neste caso, a flora. Você cria uma cultura de olhar para as futuras gerações, que a gente não tem no Brasil. A gente não tem a cultura de olhar para as futuras gerações no Brasil. No Japão tem por outros motivos. O Japão tem uma questão de legado. O seu sobrenome, ele praticamente te torna parte de um clã. A sua família é um clã. Você tem que honrar o teu sobrenome, porque você está honrando a sua família. Sim. Aqui o cara não tem conexão. Tem muito mais um valor no trabalho também, que o japonês tem que trabalhar, tem que tirar esse valor, que aqui no Brasil é o contrário, né? O cara não trabalhar ainda dá risada, né? O que eu recebo. E isso tem um peso absurdo, porque inclusive o Japão é um país que você tem muito atentado contra a própria vida, que a gente não pode falar o nome na internet, né? Porque a pressão é tão grande que se ele não atende as expectativas sociais, ele tira a própria vida. Então é o que eu falo, o pessoal fala assim, porque o filho do rico, a vida dele é fácil. A pressão em cima de uma criança, claro, você tem idiota pra todo lado, mas eu conheço, né, conheci filhos de pessoas ricas, que você pega o calendário de atividade da criança e fala, eu morria se eu tivesse que fazer tudo isso. Então o moleque tem escola, aí fora a escola ele tem que fazer um esporte, aí ele faz um karatê, e não é fazer um karatê, ele tem que se fazer karatê, ele tem que ser o campeão. Que o pai dele não quer que ele seja só um praticante. Aí ele faz piano, ele faz inglês, ele faz francês. Falei, caraca, eu já tinha tido um burnout se eu tivesse que fazer tudo isso, aí você bota uma criança pra fazer tudo isso. Aí o pai já coloca expectativas, vai cuidar aqui da empresa, você vai ser o sucessor. A pressão é absurda. Né? E ele não tem lógico, a vida é difícil, o cara nasceu na favela, uma vida desgraçada, também uma vida difícil. Sim. Mas esse lado da pressão ele não tem. Né? Se amanhã ele virou, sei lá, ele virou um vendedor ali ambulante, a família tá feliz. A pressão dele, às vezes, é só de sair da situação atual que ele tá e melhorar um pouco. Às vezes nem isso.
Às vezes nem isso, né? Aham. É. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.